Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre a Era de Ouro dos Hackers e depois eu explico no final do vídeo por que que eu chamo da a Era de Ouro dos Hackers. Então, o objetivo deste vídeo é mais informativo. O pessoal, né, que quiser continuar essa história, pode deixar aí os comentários logo abaixo do vídeo. E vamos lá contar um pouquinho da história dos hackers, como é que surgiu essa palavra, por que hacker. Vamos conhecer um pouquinho disso. Uma das minhas formações, né, eu sou formado em bacharel em ciência da computação e a minha pós-graduação foi em segurança da informação. Então, eu quero trazer também alguns vídeos relacionados à segurança da informação. Esse é um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo aqui. Espero que vocês visitem bastante o canal aí para estar verificando os vídeos relacionados à segurança que eu vou estar postando por aí. Então vamos falar sobre hackers, depois eu vou falar um pouquinho sobre Deep Web, vou falar um pouquinho sobre vírus, enfim. Então fiquem ligados no canal e vamos dar uma olhada aqui na história dos hackers e os hackers mais famosos que surgiram. É claro que assim, os hackers da qual eu vou falar aqui já não estão mais na ativa e muitos deles já mudaram de profissão, enfim, largaram a vida ilícita e estão se dedicando aí às outras áreas, ok? Então vamos lá para o nosso slide ver o que vamos falar sobre hackers. A origem da palavra hacker. É uma palavra de origem inglesa que quer dizer lenhador. Na verdade, não tem uma tradução certa para a língua portuguesa, mas ela é designada para rotular qualquer pessoa que é especialista em alguma coisa. Então, se você é especialista em biologia, você é o hacker da biologia. Se você é especialista em mecânica, você é o hacker da mecânica. Mas isso foi tão divulgado na mídia que todo mundo, quando ouve a palavra hacker, já associa ao usuário de computador. Mas hacker é qualquer pessoa especialista em alguma função. De onde surgiu o termo hacker? Então surgiu ali na década de 60, quando grupos estudantes movidos pela curiosidade de saber como tudo aquilo funcionava, quebravam os cadeados do centro de processamento de dados usando um machado. Então, na década de 60, computador era uma novidade. Então, você tinha ali muitos curiosos, queria saber como aquilo funcionava. E como os CPDs eles eram restritos ao pessoal da ciência da computação, aos cientistas da época, então o CPD era fechado. Então os curiosos iam até os CPDs com um machado e quebravam os cadeados. Então, hack significa cortar, golpear em inglês. Daí o termo ter sido adotado para designar aqueles que quebravam a segurança para aprender sobre algo que pessoas comuns não tinham acesso. Hackers, piratas de computador, como assim ficou designado. Então, a mídia, né, em geral, ela massificou esse termo, né, então difundiu essa palavra de maneira errônea, classificando hackers como invasores de computador. O que a mídia não sabe é que existe um submundo com hierarquias e cada um age de acordo com seus interesses. Então vamos dar uma olhada aqui na hierarquia que tem dentro do submundo hacker. Então, no submundo hacker, você tem as subdivisões, que normalmente são grupos de pessoas que são classificadas de acordo com suas motivações e interesses. Então, você tem o Freaker, você tem o White Hats, você tem o Grey Hat, você tem o Black Hats, você tem o Crackers,
os Script Kids, os Noob e vocês têm os Lamer. Então a gente vai falar detalhadamente sobre cada um desses grupos. Então, primeiro, vamos falar aqui dos Phreakers. Então, os Phreakers é um acrônimo de Phone Hacker, que eram os hackers que estudavam o sistema de telefonia na década de 60, 50, 60. Então, os hackers de telefonia, eram especialistas em telefonia. Então, as suas motivações, os seus objetivos, era conhecer a fundo como funcionava o sistema de telefonia, tirar proveito do sistema de telefonia e fazer ligações gratuitas para qualquer lugar do mundo. Então, se vocês procurarem aí sobre Phreaker, você vai ter algumas histórias bem interessantes. Por exemplo, um hacker, ele invadiu o sistema de telefonia da AT&T, uma companhia de telefonia dos Estados Unidos bem famosa, e a tarifa de dia era uma e à noite era outra. À noite a tarifa era mais barata. O hacker ele invadiu o sistema e mudou o sistema, o relógio do sistema, para que a tarifa que fosse cobrada à noite era cobrada de dia e a tarifa do dia era cobrada à noite. Então todo mundo que estava fazendo ligação de dia estava recebendo tarifa do período da noite, quer dizer, estava pagando mais barato. Isso gerou um prejuízo enorme para a companhia. E até eles descobrirem isso daí, já tinha tomado um prejuízo enorme. Então, os hackers de telefonia, eles causaram um problemão aí para as companhias de telefonia. Então, até hoje, né, saber sobre telefonia, você pode tirar vantagem ou você pode até entrar em contato com a empresa relatando falhas no sistema deles. White Hats são os hackers éticos. Eles preferem ser chamados de geek, analista de TI, analista de sistemas ou qualquer outro cargo relacionado à informática. Eles não gostam de ser chamados de hacker por causa da insistência da mídia em dizer que hackers são criminosos. As principais características dos White Hats: aprender é a maior diversão, estudam o funcionamento de telefonia, internet, protocolo de redes e programação de computadores, informam empresas sobre vulnerabilidades em seus softwares, desenvolvem software livre e sistemas operacionais. O hacker ético, ele defende o conhecimento em prol de todos. Portanto, não utiliza para prejudicar outras pessoas ou companhias, a menos que considere que a empresa faz mau uso do poder. A quebra de segurança do iPhone, na época, e ele foi bloqueado, o seu funcionamento para outras operadoras, foi um notável ato de um white hat. Então, o iPhone, num primeiro momento, ele era bloqueado para algumas operadoras. Então, o white hat foi lá e quebrou isso porque ele achou que a empresa, no caso a Apple, estava sendo abusiva. As motivações e objetivos dos White Hats. Eles são motivados pelo conhecimento e pela liberdade de informação e pelo quanto isso pode ser útil para outros hackers iniciantes, grupos de projetos de software livre, empresas de software e serviços comerciais e a outras pessoas comuns. Para esses hackers, ter a liberdade de saber como as coisas funcionam é primordial, é o principal motivo de fazer o que eles fazem. Então, uma frase muito comum entre os White Hats que é a seguinte: invadir para aprender e não aprender para invadir. Os Grey Hats, conhecido como chapéus cinzas. Eles têm habilidade e intenções de um White Hats na maioria dos casos. As principais características: utiliza seu conhecimento para propósitos menos nobres,
Às vezes agem como um black hat para cumprir sua própria agenda. Os grey hats seguem um outro tipo de ética que diz que penetrar em sistemas é válido desde que não cometa roubo, vandalismo ou infrinja a confidencialidade do sistema. Os black hats, que são os hackers mal intencionados. Então, quando a mídia fala de hackers, ela tem que falar de black hats e não falar hackers como no geral, rotulando todos os hackers como criminosos. Black hats, sim, eles são hackers mal intencionados. Então, os black hats, eles são motivados pela curiosidade. Principais características do black hat, ele vê poder na informação e no que ele sabe fazer. Quando descobre uma vulnerabilidade em um produto comercial ou livre, não contam para ninguém até que eles próprios criem meios de obter dados sigilosos e outras pessoas e empresas explorando a vulnerabilidade recém-descoberta. São responsáveis por gerar a terceira espécie, os script kid. Eles surgem quando cai na rede uma ferramenta ou técnica de invasão criada por um grupo de black hats. As principais motivações e objetivos dos black hats são motivados pelo subproduto do conhecimento e da informação que adquirem, estudando sobre o funcionamento das coisas. Conhecer bem os protocolos de rede que rodeiam a internet significa que podem tirar serviços importantes do ar apenas brincando com as falhas que descobrem. Acreditam que com seus atos ganham popularidade e respeito por tirar um serviço grande do ar, ou até o valor financeiro incluído na informação confidencial a que somente eles tiveram acesso. Se um black hat tivesse acesso aos dados de compra e venda de um site de e-commerce, eles podem obter dados pessoais e números de cartões de crédito dos clientes, ou então chantagear os donos da empresa se durante a invasão descobrir algo irregular. As possibilidades de se fazer dinheiro com esse tipo de informação são inúmeras. Para esses hackers, a conquista pela informação secreta significa poder, e poder é o seu principal motivador. Os crackers. Esse é um outro tipo de hacker. Ao contrário dos hackers convencionais, que estudam protocolos de rede, telefonias e sistemas operacionais, os crackers se distinguem de todo o resto por se focarem em como funcionam os programas de computador. São os responsáveis pela criação de cracks, ferramentas que quebram a ativação de software comercial, permitindo que qualquer pessoa tenha uma versão pirata do software em seu computador. Esses hackers são responsáveis pelo prejuízo das empresas de software e também por desenvolver vírus e outras pragas como spyware e trojans. O termo cracker também é usado incorretamente para designar os black hats. Então tem muita diferença entre black hats e crackers. Como eu falei, crackers eles se especializam no funcionamento do software, de como funciona um software. Então eles podem criar cracks, né? Que são as chaves para desbloquear software comerciais. Motivações e objetivo dos crackers. Eles são motivados pelo jogo que existe entre os desenvolvedores de software comerciais e eles próprios. Eles se empenham em entender como um software funciona em um sistema operacional e pelo computador. E com isso, conseguem burlar muito software que rodam por 30 dias e que exigem um número de série para habilitar as demais funcionalidades. Para os crackers, a motivação é conquistada no conhecimento das técnicas, na popularidade e no respeito que conseguem quando criam um crack ou keygen, que é um acrônimo de Key Generator, programa que gera chaves de números de série para desbloquear software. Então, os crackers, a função deles é estudar a fundo como é que funciona um software para ele poder desbloquear software comerciais. E aí que vem a pirataria.
Os Script Kids são as crias do Black Hats. São os responsáveis pelas invasões em massa e por fazer barulho na mídia quando invadem sites importantes e alteram sua página inicial colocando frases de protesto ou quando tiram serviços do ar. Recebem esse nome por não saber o que estão fazendo. Eles simplesmente buscam ferramentas prontas, os chamados exploits, que exploram uma determinada vulnerabilidade e então buscam servidores e serviços vulneráveis, não sabem como o exploit funciona, já que ele foi desenvolvido por um Black Hat, que provavelmente estudou o assunto. Grande parte dos Black Hats já atuou como Script Kid no início de sua jornada no mundo hacking. As principais motivações dos Kids são motivados unicamente pela fama. Para esse grupo de hacker, pouco importa como as coisas funcionam ou qual é a informação confidencial que existem nas máquinas que invadem. Para os kids, saber como as coisas funcionam faz parte do processo de invadir, e a invasão é feita para a conquista da sua popularidade. Então os kids só quer fazer barulho e quer ser reconhecido no mundo hacker. É claro que ele está ali naquele processo de aprendizagem, então todo mundo vai passar por essa fase. Todo aspirante a hacker, né, passa por essa fase. Os noob, que são os novatos, né, eles indicam um aprendiz, né, na área e ainda sem muita habilidade, porém possuem uma sede de conhecimento notável. Pergunta muito, mas frequentemente são ignorados ou ridicularizados por outros novatos que já sabem mais do que ele. Hackers experientes normalmente não ridicularizam os novatos, por respeito ao desejo de aprender. No entanto, podem ignorá-los por falta de tempo ou paciência em responder todas as perguntas dos noobs. Então, é aquele novato que tem aquela sede de conhecimento, quer aprender tudo de qualquer jeito, mas assim, tudo leva um tempo para aprender, né? A gente tem que ter calma, a gente tem que ir subindo um degrau de cada vez e estudando, ganhando conhecimento. Então, o conhecimento ele vem com o tempo e não com a pressa. E você tem o Lamer. O termo Lamer indica uma pessoa que acredita que é hacker, demonstra grande arrogância, no entanto sabe muito pouco e é geralmente malicioso. Utilizam ferramentas criadas por crackers para demonstrar sua suposta capacidade ou poder na intenção de competir por reputação. No entanto, são extremamente inconvenientes para o convívio social, mesmo com outros hackers. Algumas pessoas acreditam que essa é uma fase natural do aprendizado, principalmente quando o conhecimento vem antes da maturidade. Então, Lamer, ele é muito inconveniente porque ele acha que sabe, quer mostrar para todo mundo que sabe, mas ele não sabe nada. Os 4 pilares dos conhecimentos hacker, né? O que você precisa estudar para você ser um hacker? Na verdade, assim, você pode se especializar em alguma coisa e manjar bastante daquele assunto, porque normalmente um hacker não faz nada sozinho. Ele tem um grupo e dentro desse grupo tem pessoas especialistas em algum assunto e a força do conhecimento do grupo, né, pode gerar aí um resultado aí, alguma coisa aí benéfica ou não dentro do grupo hacker. Então, a base do conhecimento hacker, o hacker ele tem que manjar bastante de sistemas operacionais, programação de computadores, ele tem que manjar dos sistemas de comunicação, ou seja, redes de computadores, internet, telefonia, relações humanas, né, no caso, engenharia social. E vamos falar um pouquinho com detalhes sobre cada uma dessas bases. Então, sistemas operacionais. O conhecimento sobre sistemas operacionais é o primeiro pilar do hacking. Windows,
Mac, Mac OS X, Unix, Linux, Android. Esses são exemplos de alguns sistemas operacionais. Cada sistema operacional trabalha com o computador de uma forma. Sistemas operacionais mais seguros, como Linux e Unix, são a primeira escola fundamental para um hacker começar o seu aprendizado. Aqui ele aprende sobre permissões de acesso, senhas, protocolos de rede e programação. Sistemas operacionais para usuários finais, como Windows e Mac, são escolhidos para o estudo quando o hacker aprende a atacar usuários comuns. Programação de computadores. Hackers, quando estudam programação, ele vai além. Movido pela curiosidade, um hacker busca saber como o programa funciona no computador, como um sistema operacional trata um programa de computador e como os administradores humanos sabem da existência do programa. É aqui também que surgem os crackers e criadores de vírus. Saber programar é muito útil para qualquer hacker. É com isso que eles desenvolvem ferramentas e exploits que podem automatizar seus ataques, permitindo acesso posterior à máquina invadida com o uso de backdoors. O sistema de comunicação, redes de computadores, internet e telefonia, é o terceiro pilar do hacking. São os protocolos de comunicação. Na época do phreaking, antes da internet, os sistemas de telefonia eram alvo de estudo. Atualmente, os protocolos de internet e redes de computadores são os mais estudados. Saber como um computador se comunica com o outro é essencial para tirar proveito de comunicações secretas ou até se aproveitar de falhas e então tirar serviços importantes do ar. As relações humanas, engenharia social e engenharia social. Creio que a maioria das empresas treinam seus funcionários em relação à engenharia social, mas o que é engenharia social, né? Então, quando os sistemas são praticamente fechados e seguros, a exemplo dos sistemas bancários, a falha mais possível de ser explorada é a humana. As pessoas que lidam com o sistema sabem muito sobre ele, e o hacker, se passando por outra pessoa, pode conseguir informações confidenciais para entrar no sistema. Essa técnica de se passar por outra pessoa para conseguir informações é chamada de engenharia social. Nos tempos atuais, a engenharia social não é muito utilizada pelos hackers, uma vez que a maioria passa seu tempo nos computadores e com isso não tem muito contato social, falhando nas relações pessoais mais simples. Então, engenharia social, por exemplo, um hacker que era expert em engenharia social, Kevin Mitnick, como é que ele fazia para invadir algumas empresas? Ele gravava alguns programas maliciosos em pendrives e deixava de propósito esse pendrive dentro do elevador da empresa. Alguém, com certeza, pegava aquele pendrive e espetava no PC para ver o que tinha naquele pendrive. Pronto, já comprometia o PC. Então, o Kevin Mitnick ele já sabia que aquele programa, quando fosse espetado no PC, esse PC já estaria infectado com um programa que ele plantou lá para ele poder invadir essa máquina. Então tem várias maneiras. Ele ligava para a empresa fazendo se passar por um funcionário da empresa, pedindo informação sobre o número de um modem ou qualquer coisa do tipo, que seria benéfico para ele para ter sucesso numa invasão. Então, isso é engenharia social. Né? Usar um funcionário da empresa para tirar informações que possam ser úteis, né, para uma invasão. Vamos falar um pouquinho dos hackers famosos. Famosos porque foram presos, né, na verdade. Tá certo? Então, assim, hacking é crime. Dependendo do país, da cadeia braba. O Brasil ainda está meio que engatinhando nessas leis contra invasões de computadores, né? Em outros países isso é levado bem a sério.
Então vamos dar uma olhada aqui nos principais hackers aí. John Draper, ou mais conhecido como Capitão Crunch. Em 1970, John Draper, que é considerado o inventor do phreaking, usava um simples apito de plástico que vinha em uma caixa de cereal chamada Capitão Crush, e, em conjunto com um gerador de tons sonoros, produzia um tom de 2.600 Hz capaz de enganar e controlar o sistema telefônico norte-americano. O dispositivo recebeu o nome de Blue Box. Após longa pesquisa na biblioteca da Universidade de Berkeley, Steve Wozniak, o Steve Wozniak, aquele lá da Apple mesmo, ele construiu uma Blue Box, mas sem saber operá-la, ele entrou em contato com John Draper para ajudá-lo. Em 2005, John Draper ele deu uma entrevista e ele contou que ele conheceu Steve Wozniak na Universidade de Berkeley no inverno de 1971. Ele praticamente implorou para o John Draper para que ele fosse mostrar como utilizar uma Blue Box que ele havia construído. Então formou-se ali, então, um importante laço na história da Apple, pois o John Draper ele trabalhou na empresa por algum tempo até ser preso em 1977. Após sair da prisão, o John Draper ele escreveu o primeiro processador de texto chamado EasyWrite para o Apple II. Wozniak e Jobs fizeram uso do conhecimento passado por John Draper sobre a Blue Box e, contra a vontade e consentimento do John Draper, eles venderam, né, essa Blue Box por $150. E aí eles arrecadaram, né, uma boa grana aí para fazer o que foi chamado aí do primeiro computador pessoal, o Apple I. Pois é, eles venderam a Blue Box, que era um aparelho para burlar o sistema telefônico, e com o dinheiro que eles arrecadaram, eles criaram o Apple I. E aí foi o início da empresa Apple. Linus Benedict Torvalds. Linus Torvalds, quem não conhece, o criador do Linux, o pai do Linux. Então, ele é nascido na Finlândia em 28 de dezembro de 1969. Ele começou a lidar com a informática quando tinha 11 anos. O seu avô ele comprou um dos primeiros computadores Commodore em 1980 e pediu-lhe ajuda para usá-lo. Em 1988, Linus Torvalds ingressou na Universidade de Helsinki. No mesmo ano, Ernst Tenenbaum. Tenenbaum, quem não conhece Tenenbaum, é um livro bastante aí procurado para quem estuda a ciência da computação. E Tenenbaum, ele fala, além de assuntos relacionados à rede, sobre sistemas operacionais. Vale a pena procurar livros sobre Tenenbaum. Então, o Tenenbaum ele traz ao público o sistema operacional chamado Minix. Em 1990, Torvalds começa a aprender a linguagem C. No final dos anos 80, ele tomou contato com os computadores BMPC, né? Na década de 80, a IBM ela era a principal empresa fabricante de computadores pessoais, né? PC é uma abreviação de Personal Computer, né? Computador pessoal. E esses computadores assistam o filme Piratas do Vale do Silício, né? Esses computadores da IBM eles já vinham com o MS-DOS, que o próprio Bill Gates vendeu sem ter o sistema na mão, né? Vendeu para a IBM. Assistam o filme, vale a pena. Então, em 91, o Linus Torvalds ele comprou um computador 386 que já vinha com o MS-DOS. Com 21 anos, já com 5 anos de experiência programando em linguagem C, ele conhecia bastante do MS-DOS para pegar algumas ideias e começar um projeto pessoal. Baseando-se no projeto do sistema Unix e modificando gradualmente o núcleo do Minix, ele criaria uma adaptação do potente sistema operacional para ser executado em um computador pessoal. Porque Unix, ele usava Unix, né? Mas Unix ele é um sistema operacional para mainframe, computador de grande porte. Não roda
num personal computer, num computador pessoal. Então a ideia do Linux era criar um sistema que rodasse no computador que ele tinha, no computador pessoal, no 386. Então ele passou um verão inteiro em seu quarto de frente ao computador desenvolvendo o kernel do Linux. Uma vez seu avô comprou um veleiro montável com cerca de 1000 peças para ser montado com o neto, Linus, para que pudesse velejar juntos. Mas no dia em que o veleiro chegou, já era tarde e seu avô preferiu esperar até o outro dia para montá-lo. Mas Linus não conseguiu aguentar tanto tempo e montou o veleiro sozinho, para você ver a genialidade, né, do Linus Torvalds. Então ele era muito autodidata e ele era muito ansioso em fazer as coisas também. Kevin Mitnick, mais conhecido como Condor. Esse cara deu uma dor de cabeça para o FBI na sua época. Então, considerado pelos Estados Unidos como o maior Black Hat da sua época, Kelvin Mitnick começou suas trapaças ao burlar, com apenas 12 anos de idade, o sistema de cartão de ônibus conseguindo passagens gratuitas. Depois passou a desmantelar redes telefônicas. Com 17 anos foi internado em uma instituição para menores por roubar um manual técnico sobre telefonia. Na época, aproveitou o recém-mundo da informática para continuar a sua bagunça, para continuar a bagunçar a rede. Olha só, ele foi internado numa instituição para menores porque ele roubou um livro. Meu Deus! Na época de hoje, se uma pessoa roubasse um livro, no meu entendimento, ela tinha que receber mais 10, né? Porque roubar um livro para ler não é crime não, gente. É conhecimento. Conhecimento tem que ser dado. Ah, você não tem dinheiro para comprar esse livro? Toma esse livro para você, leia. Bom, anos depois, o Black Hat passou a viajar pelos Estados Unidos, sempre em busca de novos computadores e sistemas para invadir, e buscava desafios que instigavam suas habilidades e perturbavam a ordem nacional. Nessa época, ele invadiu vários computadores, como computador da NASA, Centro de Espionagem dos Estados Unidos, operadoras de celulares, empresas de tecnologias, empresas de cartão de crédito, provedores de internet. Causou terror, Kelvin Mitnick. Kelvin cometeu seu primeiro grande erro, invadiu e provocou um outro expert em informática, Tsutomu Shimomura, e finalmente foi preso em 1995. Sua sentença foi de 5 anos e mais 3 anos em liberdade condicional, mas sem poder se aproximar de nenhum computador. A única coisa que ele tinha era uma máquina de escrever. Não podia chegar perto de nada eletrônico. Imagina, para um cara viciado em tecnologia, como foi para ele passar 5 anos sem ver um computador. Bom, passados esses anos, o Black Hat interrompeu sua vida ilícita e passou a fazer uso de seus conhecimentos positivamente, abrindo inclusive uma empresa de proteção a informações pessoais. Então, Kevin Mitnick foi, né, como eu disse, deu bastante dor de cabeça aí pro pessoal do FBI. Tsutomu Shimomura, formado em física, é um cientista da computação e hacker notório. Trabalha como especialista em sistemas de segurança no Centro de Supercomputador de San Diego, na Califórnia. Teve grande influência na captura de Kelvin Mitnick, um dos maiores Black Hats de todos os tempos. O episódio ficou conhecido como Takedown, que deu origem ao filme que conta esse episódio. Também escreveu o livro Contra-Ataque, que conta como ajudou a prender Mitnick. Então tá aí. O filme que conta a história do Kelvin Mitnick é chamado Caçada Virtual, ou pode procurar também sobre Takedown. Interessante, assistam esse filme. Jonathan James.
também conhecido como Conrad. James foi o primeiro jovem a ser condenado por cybercrime, tendo apenas 15 anos quando cometeu o crime, e 16 anos ao ser condenado. Algumas invasões secundárias em redes de telecomunicações chamaram a atenção das autoridades. James havia entrado em computadores do Departamento de Segurança dos Estados Unidos, uma agência responsável por analisar ameaças para o país, nativas ou no estrangeiro. Ele fez Ele o fez instalando programas de backdoor num servidor na Virgínia, que em troca lhe permitiu colecionar dados importantes, inclusive os e-mails de muitos empregados do Departamento de Segurança, e detalhou logins e senhas para alcance completo do que precisasse, inclusive computadores militares. Conrad também entrou no sistema da NASA, onde copiou um software no valor de 1,7 milhões de dólares. Infelizmente para ele, os bons tempos não duraram muito. A casa de James foi invadida em uma manhã de janeiro de 2000 e ele foi preso, sendo condenado a 6 meses de prisão até os 18 anos. Adrian Lamo, nascido em 1981 em Boston, Massachusetts, é o famoso hacker conhecido por o hacker sem casa, porque geralmente ele agia em lan houses, prédios abandonados e bibliotecas. Lamo realizava testes de invasão em diversas companhias, como Yahoo, Banco América, Microsoft, quebrou uma série de sistemas de alta segurança de rede de computadores, como da Microsoft, Yahoo, MCI WorldCom, Asset Home, empresas de telefonia, Singular, New York Times. Foi preso somente após invadir o New York Times. Normalmente quebrava os sistemas de computadores por falha de segurança e avisava as empresas sobre os erros nesses sistemas. Seu objetivo era ser agradecido por informar falhas. Porém, em fevereiro de 2002, Lama invadiu o sistema do New York Times, onde pôde ver todo tipo de dados. Por esse motivo, foi preso imediatamente. O episódio do New York Times foi diferente, pois o New York Times já estava com a reputação de sua segurança manchada, pois eles foram invadidos por um grupo hacker chamado Hacking for Argyle. O hack de Adrian Lamo, ele feriu a moral dos responsáveis pela segurança, que haviam se dedicado para que o episódio do grupo Hacking for Argyle, do Girlin, não ocorresse novamente. Então, quer dizer, o New York Times já tinha sido invadido por um grupo hacker. Aí o pessoal da segurança foi lá, arrumou tudo. Aí o Adrian Lamo foi lá e invadiu de novo. Quer dizer, o pessoal da segurança, eu acho que não fez a coisa muito certa, né? Porque se ele conseguiu invadir é porque ainda tinha falha. Mas o pessoal ficou muito possesso, né? Porque, pô, a gente acabou de arrumar aqui a falha de segurança porque a gente foi invadido por um grupo hacker. Aí o cara vem aqui e invade de novo. Ah, tá tirando? Aí, cadeia no Adrian Lamo, né? Rafael Gray, conhecido como o Santo do Comércio Eletrônico, roubou e publicou as informações de 23 mil números de cartão de crédito. Imagina, pessoal, 23 mil números de cartão de crédito. Antes do cartão de crédito sair, ele já tinha o número de todos. Então, entre esses 23 mil cartões de crédito que ele roubou, essa numeração, tinha o número do cartão de crédito do Bill Gates, que ele usou para comprar Viagra e enviar ao próprio cofundador da Microsoft para tirar um sarro, né, da cara do Bill Gates, né? Usou o número do cartão de crédito do Bill Gates, comprou Viagra e enviou para o Bill Gates. É muito abusado. Segundo ele, isso era uma maneira de mostrar como a segurança dos computadores eram ruins.
O adolescente invadiu sites nos Estados Unidos, Canadá, Tailândia em janeiro e fevereiro de 1999. Gray confessou a culpa, mas disse: faria tudo de novo, mas numa próxima vez tomaria cuidado de fazê-lo de forma legal. Cara de pau mesmo, né? Livrou-se da sentença de prisão depois de anunciada a decisão do tribunal, que entendeu que ele precisava de tratamentos psiquiátricos. Pois é, ele invade e rouba 23 mil números de cartão de crédito. E o pessoal acha que ele é louco. Eu queria ter essa loucura, esse conhecimento que esse cara tem. Então, Gray estava, na época, né, estava desempregado, mas desde então arrumou um emprego numa companhia de software. E aí, provavelmente, deixou a sua vida ilícita de hacking. Mark Abene, também conhecido como Fiber Optic, já tinha 15 anos de experiência roubando as trancas digitais de sistemas de computadores. E já foi considerado um dos 100 indivíduos mais espertos da cidade de Nova York. Um dos mais respeitados hackers da sua época, em 1990, ele foi apontado como o responsável pela pane que derrubou a rede de telefonia da AT&T. Na maioria das vezes, ao detectar as fragilidades do sistema de comunicação de determinada empresa, ele a alertava sobre o risco a que estava exposta. Mesmo assim, Fiber passou a ser perseguido pelas autoridades americanas. Acusado de acesso ilegal a computadores de ter provocado panes telefônicas em 1994, Fiber foi condenado a 1 ano e 1 dia de prisão. Resolveu então ganhar dinheiro a partir de seus conhecimentos, orientando as empresas a reforçar a segurança de seus sistemas de informação. Hoje é considerado um dos principais consultores em segurança de redes e telecomunicações. E em sua clientela figura nomes como American Express, Motorola, IBM. Kelvin Poulsen. Para saber a história desse cara, tem um livro também bastante interessante chamado Watchman. Conta a história do Kelvin Poulsen. Também conhecido como Dark Dante, atualmente é editor sênior da Wired News. Poulsen ficou famoso por hackear uma rádio que resultou em um Porsche de $50 mil. Uma rádio de Los Angeles estava sorteando um Porsche para o 100º ouvinte da estação. Poulsen soube disso e assumiu a linha telefônica da rádio, impedindo que as outras pessoas conseguissem ser o ouvinte 100º. Feito isso, foi fácil para ele ser o 100º, já que ele já tinha invadido o sistema telefônico da rádio, impedido que as pessoas fossem o 100º ouvinte, então ele acabou ganhando Porsche. Porém, foi ao hackear diversos computadores federais que chamou a atenção do FBI, sendo preso num supermercado em 1991. Em 1994, foi condenado por invadir e fraudar os Correios e também obstrução da justiça. Foi condenado a quase 5 anos e forçado a pagar 56 mil. Quer dizer, o Porsche valia 50 mil, ele vendeu o Porsche e ainda teve que desembolsar mais 6 mil aí do bolso para pagar. Então, quer dizer, ganhar o Porsche não ficou no lucro não, saiu no prejuízo, né? John Johansen, DVD John. Em 1999, a polícia norueguesa invadiu a casa do adolescente de 16 anos, Johansen, devido a uma queixa das mega empresas norte-americanas do entretenimento. Os queixosos alegavam que o jovem havia criado um software para ajudar as pessoas a piratear DVDs. Johansen é o autor do Deck CSS, um software que recupera o conteúdo de DVDs bloqueados. Ele disse que criou esse software para que pudesse assistir os DVDs comprados legalmente no seu computador.
com o sistema Linux, ao invés de ter que usar um DVD player, porque os DVD player naquela época ainda eram um aparelho muito caro. Então, depois da invasão da residência da família Johansen, DVD John, como ficou conhecido no mundo virtual, foi a julgamento em janeiro de 2003. Veio a surpresa, triunfou o bom senso, quer dizer, ele não tinha dinheiro para comprar um aparelho DVD, ele tinha um computador. E como é que eu, né, na cabeça dele, eu comprei esse DVD e se eu quiser assistir o DVD no meu computador, eu não posso? Eu tenho que comprar realmente um aparelho DVD caro. Então ele criou o software para desbloquear o CD para que ele pudesse assistir no computador. A justiça entendeu que ele não fez por mal. Ele fez por necessidade dele. Então ele não foi condenado. Mel, também conhecida como Melzinha, também conhecido como Melfon Name, de 23 anos, moradora de Goiânia, conseguiu capturar 6.753 contas de usuário da Brasil Telecom. Destas, 1.500 contas foi publicada em seu blog. A hacker também enviou um spam para esses usuários, orientando-os a localizar suas senhas na página indicada e a ler um texto que publicou em seu blog com o título Brasil Telecom deixa clientes vulneráveis. As informações divulgadas dão acesso não só à conexão dos usuários, como também às contas de e-mail e outros serviços. Ela diz que acessou apenas os modems da Brasil Telecom como um sinal de protesto. A hacker afirma que teve acesso a todos os roteadores corporativos e residenciais da empresa, em toda a gama de localidades em que a operadora atuava: região sul, centro-oeste, Distrito Federal, Acre, Rondônia, Tocantins. As 1.500 contas foram publicadas como sinal de alerta, segundo ela, mas as outras contas que estão em seu poder pertencem a vários outros provedores, como UOL, Terra, Vento e também a importantes domínios da Universidade de Brasília, do Senado Federal, Tribunal Superior de Justiça, Caixa Econômica Federal e outras repartições governamentais. Em uma entrevista a uma revista online, foi perguntado a ela se ela não temia que a Brasil Telecom acionasse a polícia e conseguisse prendê-la pelo que fez. Então ela responde: não vejo nada de errado nas minhas atitudes. Eu não me enquadro em alguma lei brasileira. Se formos analisar quem deveria ser preso por expor seus clientes, seria a própria Brasil Telecom. Afinal, essa senha se espalhou inicialmente através dos técnicos de ADSL da empresa. Resumindo, a Brasil Telecom deu a inúmeros técnicos a chave de segurança dos seus clientes. Então, ela achou que, por conta disso, ela só alertou os usuários que a Brasil Telecom estava, assim, pouco se fudendo para segurança dos usuários que usavam o serviço da Brasil Telecom. Então, ela achou que ela não estava fazendo nada de errado. Sean Fanning é o criador do Napster. O pessoal aí mais novo não sabe o que é Napster, mas Napster foi o primeiro programa para fazer download de músicas da internet, MP3. Porque até então, você tinha, para ter a música, você tinha ou que comprar o vinil, ou comprar o CD, o DVD, onde tinha essas músicas. E aí, Sean Fanning teve a ideia de criar um programa, gravar as músicas para um computador, e teve a ideia de criar um programa onde essas músicas que estavam no computador fosse compartilhada entre milhões de usuários. Então você poderia baixar essa música de qualquer computador no mundo que tivesse a música que você estivesse procurando, se você tivesse o programa Napster e essa outra pessoa também tivesse o programa Napster. Então o programa Napster ele serve para quê? Para fazer compartilhamento de áudio. Então o Napster ele foi o primeiro programa de compartilhamento de música MP3 da internet. Sean Fanning foi descrito como o homem-chave que mudou a indústria musical
para sempre. No final de 2000, Chan, apontado como um dos jovens mais promissores do novo século, foi capa da Newsweek e Wired. Em novembro de 2002, vendeu os direitos do programa para Rothschild, para em 2003 abrir ao lado de Jordan Mendelssohn e Ron Conway a Snowcap, empresa dedicada à comercialização legítima de arquivos digitais. No mesmo ano, interpretou a si mesmo no filme The Italian Jobs. Então, outro filme aí que eu recomendo, assistam The Italian Jobs. Você vai ver lá o Sean Fanning atuando. Vladimir Levin, da Rússia. Então, este russo era considerado um criminoso de alta periculosidade, a ponto da Interpol intervir no caso. Levin, ele conseguiu nada mais do que transferir 10 milhões de dólares de contas bancárias do Citibank para sua poupança. Acabou sendo preso em 1995. Onel de Guzman, nas Filipinas. É um cracker, criador do vírus Love Letter, mais conhecido como I Love You, que causou um prejuízo de 6,7 milhões de dólares em 2000. Então era bem comum nessa época, 2000, as pessoas receberem um e-mail escrito I Love You. E a pessoa, né, toda carente, alguém me ama, deixa eu abrir esse e-mail. Toma, ganhou um vírus. E esse vírus ele se espalhou metade do planeta, né? Porque todo mundo queria saber quem é que ama essa pessoa, né? Deixa eu clicar nesse e-mail aqui para ver a mensagem. E aí o computador era executado um arquivo e o computador era infectado. Então, em pouco tempo, o FBI já estava no encalço dos criadores do vírus e rastreou a origem da praga até improvável Filipinas, país pouco conhecido por seu avanço tecnológico. Com a colaboração da polícia local, os agentes americanos chegaram até o bancário Leonel Ramones, que moravam no apartamento de onde teria surgido o vírus. Leonel foi detido e liberado poucas horas depois, e as suspeitas recaíram sobre o estudante de computação Onel de Guzman, que também morava no apartamento. Onel admitiu que era possível que ele tivesse criado o vírus junto com alguns colegas de faculdade. Foi movido um processo criminal pelos estados das Filipinas contra Onel Guzman. Johan Helsingius. O JUF. O finlandês é responsável por um dos mais famosos servidores de e-mail anônimo. Pessoal, se vocês não sabem, tem como mandar e-mail anônimo. É um e-mail que a pessoa recebe, mas não sabe quem foi que enviou. Então, esse cara ele foi responsável por um dos primeiros, né, servidores para envio de e-mails anônimos. Então ele foi preso, né, após se recusar a fornecer dados de um acesso de um usuário que publicou documentos secretos de uma agência de tecnologia na internet. Michel Cake. Este canadense de 15 anos de idade, também conhecido como Mafia Boy, por diversão e autoafirmação junto com a comunidade hacker mundial, provocou os ataques de DDoS. Para quem não conhece, DDoS é ataque de negação de serviço, onde você consegue tirar um servidor do ar. Então, ele derrubou, né? Conseguiu derrubar aí no ano de 2000 gigantes do setor como Yahoo, CNN, ZDNet. O prejuízo do ataque de Mike às empresas.com foi de estimados 5 milhões de dólares. Recebeu pena de 8 meses de prisão após ser capturado pelo FBI, que o encontrou fácil, pois ele entrava na sala de bate-papo do IRC e ficava falando para todo mundo o seu feito. Esse é um verdadeiro exemplo de Script Kid.
Então o cara invadia, derrubava os servidores, entrava na sala de bate-papo e ficava contando vantagem. Então foi preso fácil, né? Robert Tampton Morris. Às 18 horas do dia 2 de novembro de 1988, Robert Morris, estudante da Universidade Cornell, estava no MIT distribuindo o que seria considerado o primeiro código malicioso a se espalhar pela internet. Código malicioso, vírus. O Morris Worm, como ficou conhecido, alastrou-se rapidamente e inutilizou muitos sistemas que contaminou. Estimativas sugerem que a praga infectou 10% dos 60 mil computadores que formavam a rede mundial da época. Robert Morris, criador da praga, foi condenado por fraude em computadores em 1990. Não foi para a cadeia, mas teve que pagar uma multa de $10.000 e prestar 400 horas de serviços comunitários. Hoje, o criador do primeiro vírus é professor no MIT, a mesma instituição em que ele iniciou a propagação de seu worm. David Smith. David, aos 33 anos, foi o criador do vírus Melissa, que foi descoberto no final de março de 1999. O vírus Melissa, ele foi basicamente um dos primeiros vírus de macro e causou aí um prejuízo enorme aí, porque o vírus de macro, né, infectava normalmente os programas do pacote Office. Então a técnica utilizada pelo Worm era inovadora na época e fez com que milhares de usuários fossem contaminados em algumas horas. Agências governamentais e grandes empresas como Lucent, Intel e a própria Microsoft foram atingidas, sendo obrigadas a desligar seus servidores de e-mail. O vírus vinha em um e-mail escrito em inglês com o título Mensagem Importante e colocava ali um nome de usuário, né? E o texto estava escrito: aqui está aquele documento que você pediu, não mostre a ninguém. Em anexo havia um arquivo do Word contendo uma lista de senhas para sites pornográficos. Suposta, né? Em anexo, na verdade, vinha o vírus. Ao ser aberto, o arquivo executava uma macro que dava início ao processo de infecção. O vírus então acessava os primeiros 50 endereços do catálogo do Outlook, então era comum, né, usar o Outlook para enviar e receber e-mail, que ao acessar, né, o catálogo do Outlook, o vírus enviava cópia de si mesmo para esses endereços, dando continuidade ao processo. O prejuízo causado pelo vírus são por volta de 200 milhões. Por isso, e por usar uma conta de e-mail roubada da AOL, iria ser condenado a 5 anos de prisão, mas a sua colaboração com a justiça americana fez com que a pena fosse reduzida a 2 anos, mais uma multa de 5 mil. Ehud Tenenbaum, mais conhecido como Analyzer. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, preocupado com as constantes violações a computadores de órgãos de segurança, como o Pentágono, Centro Naval de Guerra Submarina, desfechou uma caçada mundial ao responsável pela onda de invasões virtuais. Finalmente, a polícia colocou as mãos no intruso. Ehud Tenenbaum, um jovem de 18 anos, também conhecido como The Analyzer, o mestre de todos os hackers, foi detido num subúrbio de Tel Aviv e submetido a um interrogatório de 7 horas. Tenenbaum deixou as autoridades de cabelos em pé ao penetrar em aproximadamente 200 sistemas secretos. O analista começou a carreira nos Estados Unidos acessando os códigos de laboratório de plasma do MIT, e suspeita-se que pode ter entrado até em arquivos do Parlamento de Israel. Por ironia, Tenenbaum foi preso no momento em que pensava em pendurar as chuteiras.
Numa entrevista a uma revista israelense, ele assumia o ataque e manifestava o desejo de abandonar o mundo das violações cibernéticas, não sem antes passar o bastão a dois discípulos. Seria uma pena largar tudo isso e deixar meu conhecimento acumulado se perder, justificou na maior cara de pau. Acusado de ser um mentor de mais sistemático e organizado ataque e sistemas de computadores do Pentágono, o analista fez sua defesa alegando que não destruiu nenhum arquivo nem acessou informações altamente confidenciais. Ele até ajudou o Pentágono mostrando quais eram as deficiências dos códigos de segurança. Gary Micknon, também conhecido como Solo, é um britânico de 43 anos acusado de invadir e danificar computadores do exército americano, aeronáutica, Pentágono e da NASA. Baixou documentos confidenciais, instalou um programa que tornou inoperante o Distrito Militar de Washington, destruiu 1.3 mil contas informatizadas e se apropriou de 950 senhas entre fevereiro de 2001 e março de 2008. Ele procurava dados que pudessem provar a existência dos OVNIs. Segundo o britânico, o governo norte-americano esconde esse fato do resto do mundo. Perseguido em 14 estados americanos por 8 acusações, Gary é acusado de ter cometido o maior ato de pirataria em informática de todos os tempos. De acordo com Washington, os prejuízos causados por Gary se elevam a $1 milhão. Se sofrer extradição para os Estados Unidos, pegará 70 anos de cadeia. Pessoal, esse foi o vídeo. O vídeo ficou um pouquinho comprido, mas ele tá ali sem cortes. E por que que eu chamei esse vídeo da Era de Ouro dos Hackers? Porque essa era é a era onde as pessoas, entre os grupos hackers, tinha o jogo do ego, né? Então, um grupo hacker queria ser mais inteligente que o outro. Ele queria fazer uma façanha maior que a outra, né? Então, quando uma pessoa, nessa época, quando uma pessoa criava um vírus, uma outra pessoa criava um outro vírus só para dizer que era mais inteligente que o outro. Hoje em dia, infelizmente, a grande maioria dos hackers estão preocupados em invadir a sua conta e limpar invadir, né, a conta do seu banco e limpar a sua conta. Eu não vejo nada de nobre nisso. Mas pode-se dizer que nessa época, né, nos anos 90 a 2000, a gente tinha bastante grupos hackers, e se não fossem os hackers, a gente não tinha uns sistemas seguros hoje. Porque precisa de alguém para testar esses sistemas, para ver se realmente eles são seguros. E sendo seguros, você pode usá-los de maneira tranquila. Mas para ser seguro, alguém precisa testar. E quem é que fica por conta disso? São os hackers. Felizmente, hoje, existem profissões onde o hacker ganha para invadir sistema, para fazer teste nos sistemas para ver se realmente ele está seguro. Então demoraram muito, né, para enxergar que o hacker ele tem um papel importante para tornar a segurança dos sistemas cada vez melhores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, não deixem de visitar o canal. Até a próxima.